Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E querendo, faça sugestões de pautas específicas, convidados, temas relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. É com grande satisfação que apresento a vocês a minha convidada de hoje, Júlia Quelotti, ex-aluna aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, então egressa aqui da universidade. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, professor. Cumprimentar o professor, dizer que é uma honra muito grande estar participando desse programa, que eu assisto sempre que posso, e tenho muita honra de também ter vindo aqui desta casa, da minha casa da Unifra, né? Da Universidade Franciscana, na verdade. Sabe que quando tu saiu daqui ainda era Unifra, né? Agora Universidade Franciscana. E fruto de muito trabalho. Acho que é interessante falar sobre isso, né? Fruto de muito trabalho, de muito empenho, trabalho de professores, gestores, alunos, os técnico-administrativos, toda a comunidade da universidade, né, na missão de conquistar essa honraria que é para a cidade, mais uma universidade em Santa Maria. Esse é um motivo que muito nos orgulha, por isso que é sempre bom falar sobre isso. Mas queria te ouvir um pouquinho como ex-aluna, né? Quais são os desafios de um egresso, de um recém-egresso, de um curso de Direito? Principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e que estão ali, né, para o meio do curso, do meio para frente. Quais foram os principais obstáculos aí que tu encarou quando saiu daqui? Bom, na verdade, a minha experiência foi muito positiva, né? Eu, desde o meu 5º semestre, eu me interessei pela pesquisa e comecei a pesquisar aqui dentro da universidade, em grupos de estudo, fui buscando isso, tive muito espaço. E tão logo eu me formei, eu já entrei no mestrado, que é o que eu sempre quis, pelo menos da metade do curso em diante. Então, a minha experiência enquanto egressa foi muito bem sucedida por eu ter, enfim, alcançado o meu objetivo principal, que era seguir, então, na pesquisa. Ingressei no mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, no mesmo ano em que eu me formei. Então, apesar de saber que o Brasil, hoje em dia, tem muitos cursos de Direito na cidade também, temos muitos formandos, né, formados a cada semestre, mas eu acredito que a Universidade Franciscana, pelo menos na minha experiência, me deu muito suporte para eu atingir meus objetivos enquanto egressa. Então, acredito que direcionar também, né, os objetivos ao longo da graduação é um fator diferencial, e eu, felizmente, consegui ter bastante espaço dentro da universidade para acabar, enfim, buscando o meu caminho e tendo sucesso nisso. Me chama muito a atenção o fato de tu ter feito referência na tua fala sobre a necessidade do aluno sempre estar no universo da pesquisa dentro da universidade. Realmente esse é um fator determinante, é um fator peculiar aqui do curso de Direito do UFN. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Qual a importância de se falar nisso na tua concepção, no interior de um curso de Direito, no universo de um curso de Direito, e quais as oportunidades que se abriram para ti aqui no curso de Direito da UFN? Bom, professor, essa tua pergunta é muito interessante, porque particularmente a pesquisa para mim foi muito importante. Eu lembro que eu estava num contexto um pouco de crise em relação ao direito, em relação a como a instrumentalização do direito, às vezes, ela pode ser muito crucial para uma manutenção de desigualdades, enfim, aquela ideia da banalidade do mal, né, de simplesmente seguir regras. E eu estava muito desacreditada do direito. Foi a partir da pesquisa, comecei a pesquisar sobre direito da criança e do adolescente, que eu me encontrei, porque eu percebi que, apesar disso, né, apesar de ter um contexto que o direito pode ser, sim, um fator de manutenção de desigualdades, o direito também pode ser um instrumento de emancipação e de mudança. E eu vi na pesquisa crítica, né, um norte para isso. Então, acredito que a pesquisa é de extrema importância para a gente também ter o nosso lugar no mundo, entender o nosso lugar no mundo, fazer da nossa atuação no direito, né, uma atuação emancipatória, uma atuação coerente, uma atuação transformadora. E eu acho que a pesquisa, para mim, particularmente, foi muito importante para isso, assim, para encontrar meu norte no direito, no sistema e no mundo, né? Agora, é sempre importante falar sobre isso, porque a pesquisa, vou usar uma outra palavra, ela liberta. Ela nos liberta da dureza do mundo jurídico. E é tão importante que o aluno se dê conta disso, que ele perceba que o direito é composto por um sistema de altíssima complexidade.
E que para a compreensão desse sistema é muito necessária a investigação, né? Investigar as raízes do sistema, as possibilidades, os limites. Isso acaba reconstruindo a pessoa, a própria pessoa, né? Quando se insere nesse mundo científico da pesquisa. E como isso é importante. Quais foram as oportunidades que se abriram para ti na época que tu era aluna aqui do curso? Com que professores tu pesquisou? Sobre que temas que te chamavam mais atenção na época? Na instituição, acho que foi 2015, segundo semestre de 2015, abriu um grupo de estudos sobre direito da criança e do adolescente pela professora Daniela Richter. Ela coordenava o grupo. Era um grupo de estudos, ele não era vinculado ao CNPq, mas ele era reuniões quinzenais em que a gente debatia textos, né? Foi muito interessante, foi minha introdução na pesquisa, e a partir disso, então, comecei a pesquisar a questão dos fluxos migratórios, do refúgio e das especificidades e das múltiplas vulnerabilidades dentro desse fluxo migratório, né? E aí surgiu a questão do direito da criança e do adolescente, esse olhar para seres vulneráveis que precisam dessa tutela, uma tutela efetiva, né? E foi muito importante, assim, a professora Daniela, ela me orientou vários trabalhos, a gente apresentou em eventos da região, né? E com isso foi surgindo interesse em ampliar esses conhecimentos, mas a universidade aqui sempre foi muito aberta, tanto da própria atividade dentro do diretório acadêmico também, de trazer eventos, de ter contato com palestrantes, de ir apresentar trabalhos. Isso foi muito importante para mim, foi muito importante para eu ter o meu norte, para eu saber o que eu queria fazer e para realmente me encontrar nisso, né? Hoje em dia, claro, dentro do mestrado e com uma atuação bem mais efetiva dentro do meu grupo de estudos, que é lá da UFSM, o Migride, eu penso que, enfim, eu posso ter uma atuação dentro do direito, uma atuação mais coerente, uma atuação mais efetiva, uma atuação mais segura também e mais emancipatória mesmo. Mas acho que acredito que a universidade foi essencial para ter esse caminho, para ter essa abertura mesmo, né? Por isso que eu gosto muito de conversar com o egresso, claro, para a gente se reencontrar, como disse antes, né? Mas também para a gente conseguir visualizar o sucesso de vocês no mercado, tanto de trabalho, quanto no mercado preparatório de trabalho, porque a atividade científica hoje no Brasil, ela requer cuidado, ela precisa ser levada a sério. Então, não se pode colocar, por exemplo, dentro da sala de aula um professor ainda não amadurecido para essa carreira. Não sei se é exatamente isso que tu estás procurando, mas o curso de mestrado ele tem essa finalidade, né? Ele tem essa preocupação em gerar um grau de amadurecimento maior para que depois você consiga retroalimentar o processo de troca entre professor e aluno de uma forma muito mais sofisticada. E ciente do fato de que o direito não é composto por esse sistema rígido de regras e normas. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma outra concepção sobre o direito, né? A gente pensa que o direito se limita ao estudo dos códigos, da lei positivada e depois me parece que é o universo justamente da pesquisa que nos leva a uma outra condição humana, né? Uma condição de reflexão, de crítica, né? De aprimoramento da intelectualidade. Claro que isso vem com o tempo, né? A gente está sempre aprendendo, é importante dizer isso. Ninguém está pronto, né, Júlia? E eu acho que a pesquisa ela contribui muito para isso. Mas eu te perguntaria o seguinte, principalmente para, né, eu queria que tu falasse para essas pessoas que estão mais voltadas para um lado mais prático do direito hoje. O aluno que está aqui, ele quer advogar, ou ele quer ser servidor público, ele quer passar num concurso público. Qual é a importância de se falar numa pesquisa também aplicada a esses setores mais práticos do direito? Tu acha que isso contribui ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, com certeza. Eu acho que tu condiciona um pensamento complexo, né? Isso acaba que a técnica, às vezes, ela é muito mais fácil depois que tu aprende a complexidade das coisas e aprender que aquela técnica, ok, a gente tem uma lei, um dispositivo, mas de onde ela surgiu? De onde ela veio, em que momento histórico, em que momento filosófico. Quando tu consegue aprender isso, estudar técnica é muito fácil, que é geralmente o foco, né, de muitos concursos. Eu não posso falar muito sobre uma experiência profissional, porque realmente eu me formei esse ano e já entrei no mestrado. Sim. Mas eu, com o conhecimento que eu tive na universidade e com a complementaridade dos estudos de pesquisa, por exemplo, consegui
passar na OAB tranquilamente, sem muito esforço, no sentido de ser realmente um estudo maçante, porque eu acho que é exatamente isso. No momento que tu consegue compreender o todo, estudar a parte fica fácil. Mas, não, com certeza, quando tu estuda tudo junto, sim, sim. O conhecimento ali faz muito mais sentido, né? O estudo técnico do direito é óbvio que ele é fundamental, né? Tanto é que o curso se chama Direito. Agora, o que me parece, assim, que é um equívoco de muitas instituições e das próprias pessoas, não é o caso aqui do curso de Direito da UFN, é conceber o direito tão somente enquanto técnica, né? Enquanto uma ciência dura, uma ciência que por N motivos foi condicionada em determinados momentos da história realmente aos caminhos das ciências duras. Isso é tão difícil de a gente de se fazer entender, de se fazer compreender, principalmente em sala de aula. Sim. Porque o aluno realmente, né, na maior parte do tempo, ele quer a técnica. Sim. Mas a função principal do professor é demonstrar um outro lado aí. Um lado mais crítico, reflexivo, que vai acabar sendo condição de possibilidade para preparar esse aluno para o enfrentamento, né, de todas as profissões jurídicas, que é a proposta, inclusive, do nosso curso de Direito aqui da UFN. Né? Se você ler o projeto pedagógico, lá vai estar escrito que o objetivo principal é a formação de bacharéis com perfil generalista, ou seja, formação de bacharéis que estejam aptos ao enfrentamento de qualquer carreira jurídica. Magistratura, advocacia, as outras carreiras do serviço público, né, o Ministério Público, Defensoria Pública, etc. Mas também, de forma muito intensa, porque temos vários professores com essa formação, também egressos pesquisadores, que é o teu caso. Acho que tudo a seu tempo, né? Acho que é importante isso. Esse processo de qualificação, ele é fundamental. Vamos fazer um intervalinho super rápido, 30 segundos. Quero te ouvir no segundo bloco sobre tua pesquisa, especificamente, sobre outros temas. Pode ser? Pode ser. Então, não saia daí, como disse, super rápido, 30 segundos, nós já retornamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela aí. Querendo, faça indicações de convidados, temas específicos, todos eles, obviamente, relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Hoje, como já apresentei no primeiro bloco, né, no início do primeiro bloco do programa, converso com a Júlia Quelotti, egressa aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Recém se formou, né, Júlia? Não tem nenhum ano ainda, já está num curso de pós-graduação, cheio de expectativas aí, trilhando caminhos. Tu achas que o número de alunos que se forma nos cursos de Direito no Brasil, em alguma medida isso é um obstáculo para quem pretende realizar um curso de Direito hoje? Tu acha que as pessoas deveriam considerar isso ou tem espaço para todo mundo? Eu acho que elas deveriam considerar isso na hora de ressignificar a formação. Porque, com certeza, a gente sabe que quantidade não é sinônimo de qualidade. Mas, hoje em dia, no direito, assim como todos os âmbitos da vida, se destaca quem for melhor, né? Então, considerar que o número de pessoas que se formam todos os anos é muito grande, tem que ser um fator crucial para se ressignificar a formação, né? Extrair o máximo possível, ser um ser ativo dentro da universidade, não somente no sentido de estudar técnica, lei, mas fazer um caminho extramuros, né, também é muito importante. E aí, como a gente vinha falando, acho que a pesquisa também é um grande diferencial, sim, para se destacar num meio onde tanta gente se forma, onde tanta gente procura emprego e não tem, enfim. Então, acho que sim, professor, respondendo a tua pergunta. Agora, tu toca num ponto muito interessante, que é sobre a necessidade das pessoas irem se encontrando e planejando. Eu quero falar um pouquinho contigo sobre isso agora, sobre a necessidade de falar em planejamento.
enquanto se está dentro da universidade, do curso de Direito especificamente. Sabe que é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né? Se você quer fazer concurso público, já sabe que é isso que você quer, planeje isso. Tem determinadas, né, estágios ou atividades que você deve pensar bem, né, para direcionar para esse foco. Se você quer entrar num programa de pós-graduação, direcione também. E o nome disso a gente acaba denominando de planejamento. Né? Claro que é uma palavra que tem relação mais específica com outras áreas, mas é necessário se falar nisso no mundo jurídico. Tu concordas com isso? Com certeza, professor. Acho que planejar e ter foco é crucial para um sucesso do egresso, né? Mas é importante também planejar, focar e se deixar tocar também. Sim. Eu, por exemplo, entrei achando que eu ia ser delegada, né? Fazer concurso. Mas à medida que eu fui vivendo o curso, também fui me deixando tocar e ainda bem que pelo menos consegui ver o que eu gostaria de fazer depois, né? E espero que pela vida toda, na metade do curso. Então tive bastante tempo, mas com certeza absoluta, se eu não tivesse identificado isso ao longo da minha graduação, o sucesso nos caminhos que eu fui trilhar depois de graduada não seria o mesmo, né? Então acho que planejar, focar é muito importante, principalmente porque o direito abre muitos ramos, né? Abre muitos caminhos diferentes e é importante isso, é bonito isso, é um diferencial importante, mas também ser seguro e ter essa consciência de si no processo de graduação é muito importante para o sucesso do graduando e futuro graduado, né? É um fator decisivo isso, né? Não deixar para tomar decisões quando está saindo da universidade. Planejar, amadurecer o que quer. Porque realmente são 5 anos, é bastante tempo para se fazer a escolha, né? Tem gente que quer ser servidor público, então foque nisso. Outros querem outra atividade. Então, é interessante quanto antes antecipar esse momento de tomar essa escolha. Porque isso depois também abrevia o tempo de você chegar no resultado que você planejou. Com certeza. É tão importante falar sobre isso e as pessoas às vezes deixam para decidir, eu quero ser tal coisa logo um pouquinho, depois que se formam, um pouquinho antes da formatura. Mas queria te ouvir agora sobre a tua pesquisa, né, no momento. Eu sei que tu estás investigando questões de migração, né, a relação disso com o neoconstitucionalismo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, foi no 10º semestre do curso, né, finalzinho, eu fiz a disciplina de Novo Constitucionalismo Latino-Americano, ministrada pelo professor Márcio Bernardes. Foi ali que eu tive um pouco de contato com as questões da colonialidade, enfim, né? E no meu grupo de estudos também, o grupo de estudos de ensino, pesquisa e extensão Migride, né? Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional, também se discutia um pouco, né, dessa questão do desafio que a migração internacional, a mobilidade humana internacional apresenta para a questão dos direitos humanos, da efetividade desses direitos humanos e também das sensibilidades, das fragilidades dos direitos humanos, né? Então foi a partir das aulas do professor Márcio que eu comecei a estudar um pouquinho da colonialidade e conhecer um pouco essa escola de pensamento, né, uma escola crítica, que tem autores bem importantes, que teorizam um pouco, né, sobre a colonialidade do poder e como isso se perpetua nas relações de poder de um sistema mundo e como isso, né, influencia na própria formação do Estado moderno, na própria concepção de um sujeito de direitos humanos e como esses tensionamentos, eles, né, eles entram na questão da mobilidade humana internacional, deixando mais vulneráveis alguns seres humanos, né, esses corpos que são condicionados nessa estrutura. Agora, esse é um tema que realmente, assim, ele está em voga hoje, né? A gente vê pelo mundo inteiro esse tipo de fenômeno e como alguns países relutam em receber essas pessoas, negando direitos humanos na perspectiva globalizada. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, sobre a necessidade dessa abertura de portas. Como é que vocês trabalham isso no universo científico? Bom, estudos de fronteira tem enormes teorias importantes para falar sobre isso, né? A gente tem focado mais hoje em dia nas relações de exclusão. E o que a decolonialidade ou a colonialidade e os direitos humanos e as migrações têm a ver com isso, né? Absolutamente tudo, porque isso está num imaginário social colonial das coisas, né? Existe um sujeito, esse sujeito, esse credor desses direitos humanos é um sujeito abstrato
que não é tão abstrato assim, né? Ele tem cor, ele tem classe, ele tem nacionalidade. Então, aqui, o que acaba tensionando, né, esses estudos são critérios de desejabilidade e de não desejabilidade de alguns migrantes em detrimento de outros. A gente não vê desafio de direitos humanos com um imigrante americano ou um imigrante europeu. Não são esses os sujeitos que tensionam as relações de fronteira, as relações de exclusão, né? São os seres humanos. A questão dos refugiados, claro, que merece, né, uma tratativa diferenciada, porque é uma situação diferenciada, inclusive reconhecida no plano internacional. Mas falando um pouquinho da migração mesmo, né? Quais são os sujeitos migrantes que encontram realmente essas fronteiras, né? Quais são os sujeitos migrantes que passam por uma xenofobia, que sofrem uma xenofobia, que encontram essas fronteiras fechadas, né? É o migrante pobre, o migrante negro, é o migrante que vai incidir nesses fatores de colonialidade também e que são originários de relações de poder do sistema mundo capitalista globalizado, enfim. Mas como é que tu vê o Brasil nisso hoje? Tu acha que o Brasil está à frente de alguns países nessa questão ou ainda é possível melhorar muito? Bom, o Brasil, ele é conhecido, o Brasil gosta muito de trazer esse rótulo de um país de acolhimento, enfim. Só que isso não pode... O Brasil, assim, ele tem a lei de imigrações, que foi aprovada recentemente. Apesar de ela ter vários problemas, ela é um marco, né? Porque muitos países não têm uma lei de imigração, então fica totalmente o critério do Estado, né? O Brasil tem essa lei, o Brasil tem a lei de refúgio, o Brasil é signatário de tratados como a Convenção de 51 para refugiados, como a Declaração de Cartagena, que são marcos importantes no contexto internacional de acolhida e proteção a direitos de refugiados. E também da questão migratória pela lei, né? Mas o que acontece é que às vezes não. A efetividade desses dispositivos legais, ela é muito condicionada também a uma política de Estado. E o que a gente está vendo hoje, por exemplo, a própria questão dos venezuelanos refugiados, venezuelanos passando por todo um contexto de xenofobia, isso também é estrutural, né? E isso também reflete muito uma política de Estado que, não obstante tenham todas as garantias legais, ainda não faz ser efetivo na prática, por, enfim, descompromisso com isso, por um Estado ser estruturalmente xenofóbico, por todos esses problemas de exclusão que acabam interseccionando as relações de exclusão do Estado, né? Essa semana agora eu vi os jornais publicaram que alguns municípios se declararam com as portas abertas a receber os venezuelanos, na hipótese aí. Lembrei disso porque você mencionou neles, né? Como é que vocês visualizam esse tipo de ocorrência, assim, como o suprassumo da... Bom, uma questão também que é importante em verificar isso é a questão laboral, né? Então, esse imigrante que vem, além de passar por muitos problemas, inclusive de revalidação de diplomas que são deles, mas isso é outro assunto, eles também vêm no sentido de que são aceitos desde que sejam mão de obra, e não uma mão de obra para estar em paridade de condição com nacional, uma mão de obra para ser explorada, uma mão de obra secundária, aí sim, aí tudo bem. Então, esses critérios que também estão na força de trabalho e migrações são questões tensas, assim, são questões que têm que ser trabalhadas com um nível de crítica muito grande, porque, enfim, as forças de trabalho no Brasil, a gente vê muito discurso xenofóbico, né, atrás de um discurso querendo proteger empregos, porque no Brasil já tem muito desemprego, então vai dar emprego para migrante. E não é esse o teor do assunto que tem que ser quando se tratado de imigração, porque migração é sobre mobilidade antes de ser sobre segurança ou sobre economia. E mobilidade é algo eminentemente humano, né? Mas aí, claro, entram todos esses critérios de desejabilidade que interseccionam raça, que interseccionam nacionalidade, que interseccionam classe social, enfim, que acabam deixando esses migrantes como uma força de trabalho vulnerável, explorável e indesejada, ou desejável só pela exploração, né? Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, dizer que foi uma grande satisfação conversar contigo sobre isso. Dá para ver, assim, o grau de amadurecimento que tu adquiriu, né, no passar desse tempo todo, e a gente fica muito feliz. Porque, ao fim e ao cabo, tu acaba sendo, né, um símbolo do que o que a gente faz aqui no curso é bem feito. Então, a televisão fica de portas abertas e para outras oportunidades. Nós agradecemos tua participação. Muito obrigada, professor. Quero dizer que esse amadurecimento ele é fruto de um trabalho sério da universidade, que sempre foi muito atencioso
particularmente com as minhas demandas, com o meu espaço e com certeza para qualquer estudante aqui que queira, a universidade vai estar sempre de portas abertas e propiciando, né, crescimento e amadurecimento, como foi no meu caso, e que ainda falta muito, ainda tem muito para crescer, para amadurecer, mas com certeza atribuo muito isso ao conhecimento que eu tive aqui, ao espaço que eu tive aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Sempre bom rever o professor. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela audiência e fique conectado, ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!